Obrigado, Senhor. Meus irmãos, uma das perguntas mais poderosas da Bíblia Sagrada, ela surgiu num momento muito interessante. Um pai, juntamente com um jovenzinho, um menino, estão subindo em direção ao Monte Moriá. O menino tem uma certeza: meu pai vai sacrificar algo a Deus. E aí eles vão subindo, e o garoto vai olhando para aquela subida, e de repente ele percebe que existia ali na caravana, em subida ao monte, a lenha. Existia a possibilidade do fogo, existia o cutelo ou a faca para imolar o sacrifício. Mas de repente o menino percebe, ele olha ao redor e ele não vê o cordeiro. E aí em Gênesis 22, 7 e 8 diz a palavra: então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão traz uma resposta de algo profético. A pergunta do Isaque, ela não se silencia naquele dia, porque ela continua ecoando ao longo da humanidade. E a resposta do Abraão, mesmo ele não tendo essa convicção, ele não sabia de que era a resposta do plano maior de Deus para a humanidade, mas ele traz a resposta. Ele diz: meu filho, Deus proverá para ti o cordeiro. Que coisa linda, que coisa linda. E essa mesma pergunta continua ecoando, porque ao longo de toda a humanidade os homens sempre perguntam, muitas vezes até em silêncio, mas eles se perguntam: quem será o grande cordeiro, ou qual será o grande sacrifício capaz de resolver a questão do meu pecado? Qual será o grande cordeiro ou o grande sacrifício que vai resolver essa minha pendência, que vai me restaurar diante de Deus? Todo ser humano ele busca isto, mesmo talvez não sabendo e não conhecendo o plano divino. Lá no seu interior existe uma convicção: eu sou ruim demais, eu preciso de solução. A crise do homem, gente, não é sociológica. A crise do homem não é uma crise financeira. A crise do homem é o pecado. O problema do ser humano é o pecado. E por conta do pecado, o homem tenta buscar solução em todas as formas. Na religião, ele tenta buscar resposta. No seu estilo e padrão de vida, ele tenta buscar uma resposta, se tornando cada dia mais ético na tentativa de resolver o buraco que está dentro dele, causado pelo pecado. Mas nada disso traz solução, a não ser a convicção daquilo que a Bíblia relata: existe um cordeiro capaz de resolver a questão do teu pecado. E a grande pergunta desta manhã para nós é esta: e aí, você está salvo? Gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e perguntasse para ele: você é salvo? É salva em Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Porque o pecado ele gerou uma ruptura, o pecado gerou um afastamento, o pecado gerou um distanciamento do homem para com Deus, ou entre Deus e o homem. E como resolver? A Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Até mesmo a criança mais linda e na sua cabeça mais pura, ela está distante da glória de Deus. Até mesmo o homem de uma reputação ilibada, de maior conceito que você possa conhecer, ele está distante da glória de Deus. E todos os homens herdaram a consequência da queda do pecado por meio de Adão, por meio de Eva,
que não foi o comer da fruta. Não, comer da fruta foi só um símbolo do seu pecado. O pecado foi desobedecer a Deus, o distanciamento de Deus, e acima de tudo, a decisão de viver dependente ou independente, de viver sem a dependência de Deus. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa ideia de destituído carrega a ideia de alguém que perdeu a essência, perdeu o essencial. É por isso que os homens estão perdidos, a sociedade está perdida. É por isso que as pessoas passam o tempo todo buscando ajuda de alguma forma. Repito, na religião, alguns em consultórios, alguns na roda de amigos, alguns em biqueiras, em bares. Eles estão procurando algo para preencher uma lacuna, para preencher um vazio. E a pergunta continua, Isaac dizendo: onde é que está o cordeiro para resolver essa questão? Onde é que está o sacrifício para resolver o meu vazio? O pecado criou uma dívida espiritual, e a revelação ela se torna ainda mais poderosa quando você vê Deus encontrando Adão e Eva nus, porque haviam pecado, decidido se afastar de Deus. Então Deus vai e sacrifica um animal. Ele mata um animal e tira a pele do animal e faz dessa pele roupas para Adão e para Eva. Ele está sinalizando: para todo pecado existe a necessidade de um sacrifício. Para cada decisão pecaminosa do homem é necessário um novo sacrifício. E aí a gente vai ver que esse significado profundo: o animal precisou morrer para cobrir a vergonha do homem. Um bichinho precisou ser sacrificado para que a vergonha fosse coberta. E aí a gente vai perceber o homem fazendo inúmeros tipos de sacrifícios para remir o seu pecado. No Antigo Testamento você vai ver vários sacrifícios: sacrifício para remissão, sacrifício para confissão, sacrifícios e sacrifícios. Então a sensação que dá no Antigo Testamento é que não importa quantos sacrifícios eu faça, eu continuarei tentando me livrar do meu pecado, porque todo dia eu peco e um animalzinho não é suficiente para resolver a questão. Então não tem pombo no mundo que resolva, não tem cordeiro no mundo que resolva, não tem ovelha no mundo que resolva. Então novamente a pergunta do Isaac vem ecoando, dizendo: pai, eu estou vendo tudo aqui, mas aonde é que está o cordeiro? E Abraão vem com essa voz profética dizendo: Deus proverá. Oh, glória a Deus. Levante a tua mão, diga: Deus proverá. Se o pecado é tão profundo, quem poderia então oferecer um sacrifício que resolvesse a situação? A resposta do Abraão traz para a gente uma esperança: Deus proverá. Diga comigo: Deus proverá. Então Deus começa a revelar o seu propósito. Você entende que desde o início da palavra Ele vai revelando o plano, o propósito de resolver a questão de forma definitiva, de solucionar a questão de forma definitiva. E qual é a questão? A redenção do homem. O homem que tinha intimidade, que todo fim de tarde falava com Deus no Éden, no paraíso, agora estava distanciado por conta do seu pecado. Agora Deus entra em ação com o seu plano e diz: quero o homem comigo novamente, se relacionando novamente, tendo intimidade novamente. E para que isso aconteça, a questão do pecado tem que ser definitiva. Nós precisamos resolver, porque Deus proverá. Então o cordeiro representa a substituição, representa o inocente substituindo um sacrifício para me colocar novamente em acesso diante de Deus, para me colocar conectado a Deus. Então Êxodo 12, 13, olha o que diz o texto sagrado, Êxodo capítulo 12, 13: aquele sangue vos será por sinal nas casas e em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O texto fala exatamente do momento em que a Páscoa começa a ter significado para o povo hebreu.
Mas o texto está dizendo que a morte estava prevista de alcançar todas as casas e todas as famílias, levando o primogênito de cada família. Mas Deus diz a Moisés: avisa ao meu povo que se eles matarem um cordeiro, e eles pegarem o sangue deste cordeiro e passar nos umbrais das portas das suas casas, não é pela força deles, ou pela capacidade deles, ou pelo talento deles, que a morte não entrará na casa, mas é porque o sangue estará aspergido na casa como sinal. Que sinal? Sinal que Deus proverá para nós o cordeiro. Deus proverá para nós o cordeiro, e esse cordeiro derramando o seu sangue naquele madeiro, a morte não terá mais domínio sobre os filhos de Deus. Oh, glória a Deus! Quem tem certeza que você vence a morte por meio do cordeiro? Quem pode dar glória a Deus bem forte aqui? Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então o cordeiro tinha que morrer para preservar a vida de uma família, porque a única coisa que preserva a vida da família é o cordeiro. E Abraão continua dizendo: Deus proverá. Não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta bancária, não importa qual é o nome ou sobrenome que você carrega, não importa o seu nível de intelectualidade, não importa, nada disso importa, nada é o suficiente bom para preservar a sua família. Mas Abraão traz a resposta a Isaac, e ele diz: Isaac, para que a nossa família esteja em pé, Deus proverá o cordeiro. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Quem tem a presença do cordeiro na sua família, levante a tua mão e dê um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A mesma pergunta continua ecoando hoje: onde está o cordeiro? Aleluia! Onde está o cordeiro? Que coisa linda! Oh, aleluia! Se vem alguém com você, pergunta para ele: o cordeiro, você sabe reconhecer o cordeiro? Ele está na sua casa. Onde é que está o cordeiro? É lindo perceber, para tomarmos a ceia, que em Jesus a resposta foi dada. Você se esquece do que diz o profeta, o último mencionado fisicamente de ofício, o profeta João, o Batista. Ele está batizando pessoas, e ele batiza as pessoas declarando o arrependimento. Ele diz àquelas pessoas que o acompanham no deserto: ei, raças de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, mude de vida, mude, arrependei-vos. E de repente, no meio do batismo, João batizando muitas pessoas naquele sábado, vem se aproximando alguém. Vem se aproximando um homem mais ou menos de 30 anos de idade. Ele vem caminhando, e ao longe João, quando avista, ele para o culto, ele para o batismo, ele para a reunião, e ele ouve a pergunta de Isaac batendo no seu ouvido, dizendo: Abraão, onde é que está o cordeiro, pai? Eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para resolver a situação? João também ouve a voz do Abraão dizendo: Deus proverá, meu filho, no tempo certo, na estação certa, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E de repente João se enche da presença do Espírito Santo, e ele abre a boca e ele diz à comunidade que estava ao seu redor: parem tudo, olhem para o que está acontecendo. Está vendo aquele homem se aproximando? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, meu Deus do céu! Será que tem crente aqui nessa manhã que pode glorificar o Senhor por João 1:29? Eis o cordeiro. Repare
repare, o cordeiro está em letra maiúscula. Não é um animalzinho mais para resolver o sacrifício de um dia, para resolver o sacrifício de uma semana, para resolver o sacrifício de um final de semana, de um culto expiatório. Não, João está dizendo em 1 João, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis aí o cordeiro, letra maiúscula. É João dizendo, está a solução definitiva. Ele é a solução definitiva. Ele é o cordeiro que vai nos conectar definitivamente com o santo. É o cordeiro que não apaga o pecado por um dia, não apaga por uma semana, não apaga por um mês, não apaga por uma estação. Este é o cordeiro de Deus que tira, que arranca, que elimina o pecado do mundo. Quem pode dar glória ao Rei da Glória aqui nessa manhã, meu Deus? A resposta do século está em Jesus. Ah, meu Deus do céu, será que os crentes estão entendendo o que eu estou falando? Aquilo que Abraão declarou está agora se cumprindo em Cristo. E aí Isaías traz uma palavra reveladora, pastor Wellington. Isaías 53, 7. Olha o que diz o texto sagrado: ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, porque como cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus Cristo, aquele que te convida à mesa nessa manhã, ele não abriu a boca, mas ele aceitou morrer por mim, por você. Ele não se opôs, por mim, por você, ele passou por tudo isto. Desde o dia em que ele decidiu, como Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, ele dá provas de que o projeto deu certo. Você esqueceu do que aconteceu no dia em que ele estava crucificado? À direita tem um bandido, à sua esquerda tem um salteador, e de repente um deles olha e diz: este homem é inocente, este homem é calado, símbolo do cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu creio, Jesus, quem o Senhor é. Passei a minha vida buscando preencher um vazio, mas agora eu reconheço que o Senhor pode resolver a questão. Passei minha vida pecando, mas agora eu sei que o Senhor pode me purificar dos meus pecados. Então, por favor, Cristo, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cordeiro crucificado, coroa de espinho na cabeça, sua lança, uma lança transpassando o seu corpo, açoitado, humilhado, castigado, com olhar de amor. O olhar do cordeiro olha para o homem e diz a ele: hoje ainda, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus. Eu venho com essa palavra declarar: tua família tem solução, e a solução é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem solução, e a solução é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu venho profetizar neste altar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar nesse altar: talvez hoje seja a nossa última ceia dentro deste templo, mas a qualquer momento nós estaremos diante do Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Porém, ele não está mais configurado na condição de cordeiro, mas ele estará afeiçoado à condição de leão. Ele estará afeiçoado à condição de governo, e ele estará com a bandeja na mão, com o cálice na mão, com o pão na mão, dizendo: vinde benditos e herdai o reino que foi preparado antes mesmo de Abraão perguntar quem é o cordeiro que vai resolver. Eu já havia sido reservado para esse dia. Entrai, comei, entrai, comei, entrai, comei, porque o cordeiro foi providenciado. Oh, glória a Deus. Quem ama esse Jesus? Quem ama esse Jesus? Olha para o teu irmão, diga: nenhuma acusação mais há para você, nenhuma condenação mais há sobre a tua vida. Diga para ele: você pode ser salvo em Jesus. Quem tem certeza da salvação e celebra o Cordeiro aqui nessa manhã, joga a tua mão para o céu, dá um glória a Deus bem forte, bem forte.
bem forte. Agora abre a tua boca e celebre o Cordeiro. Celebre o Cordeiro, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos olhar para o horizonte, vamos enxergar aquele, e teremos a sensação clara de ouvir a voz de João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu lamento que você tenha vindo essa manhã em busca de um carro ou de um apartamento, em busca de solucionar uma questão na tua saúde. Eu lamento, talvez não é a mensagem que você queria ouvir nesse dia, mas eu posso te explicar que a mensagem mais profunda de todos os tempos é a única e poderosa mensagem que eu e você deveríamos ouvir todos os dias de manhã, porque o nosso carro vai ficar na garagem a qualquer momento, a nossa casa vai passar para outro dono a qualquer momento, o nosso trabalho não tenho certeza nem que ele estará lá na segunda-feira, a nossa saúde está muito delicada na mão do Eterno. Basta qualquer vírus e os homens começam a morrer de novo em 1 dia, 2 dias, 7 dias. Basta uma docinha, a gente já não tem mais resposta e ânimo para nada. Então a principal resposta é essa: não importa o que vai acontecer segunda-feira, não importa o que aconteça na terça-feira, eu posso até errar daqui para lá, mas como eu confio no Cristo da cruz e acredito na obra da remissão por meio do Cordeiro, se eu cair, eu não estou dizendo que eu quero cair, permanecer caído, continuar caído, eu estou dizendo, se eu cair, eu tenho um Deus que me perdoa, eu tenho um Deus que me transforma, eu tenho um Deus que me purifica, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E quando chegar a hora, e está chegando, tecladista, está chegando, povo de Deus, eu vou repetir até ver se tem crente aqui nessa manhã: a qualquer momento esta hora está chegando, igreja. E quando chegar essa hora, o corruptível passará para a incorruptibilidade, e eu e você não teremos mais estas roupas, não teremos mais esses calçados, mas teremos roupas resplandecentes em glória. Aquilo que doía passa de doer, aquilo que incomodava para de incomodar, porque no abrir e piscar de olhos, pisca aí, vai, pisca aí, no abrir e piscar de olhos, nós veremos aquele que está com a coroa de glória, nós veremos aquele que tem um cabelo branco como a pura lã, que tem os olhos como chama de fogo, que na tua boca sai uma espada poderosa, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai chegar esse grande dia, e se você crê nisso nessa manhã, dá um salto da tua cadeira aí, dê glória a Deus neste lugar. Está chegando o dia, está chegando a hora. O teu problema não é falta de dinheiro, o teu problema não é falta de saúde, o teu problema não é falta de amigos, o teu problema não é falta de nada, a não ser a falta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, aleluia. Então Hebreus capítulo 3 versículo 15, para finalizarmos disso: se você ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, porque a crise da sua casa tem nome, a solução é Jesus. A crise das suas dores emocionais pode ter nome, e muitos, mas a solução só tem um nome: Jesus. As crises para o buraco que você está vivendo pode ter muitos nomes. Você pode usar nome como depressão, pânico, medo, vício, falência, divórcio. Eu não vim falar de nome de crise, eu vim falar de nome de solução.
E a solução tem nome. Qual que é o nome? Eu não ouvi qual o nome. Eu não ouvi qual é o nome. Mais uma vez, eu não ouvi qual que é o nome. É Jesus. Então, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele está chamando pessoas que quer reafirmar sua aliança com Ele hoje. Só quem quer hoje reafirmar sua aliança com Jesus, tenha coragem, peça licença para quem está do teu lado. O Cordeiro de Deus está à mesa. Pode vir, pode vir, pode vir. Você pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser crente, pode ser quem for. Ele está dizendo: eu vou renovar os meus filhos nesta manhã. Quem quer receber essa oração, eu vou te dar 30 segundos para vir aqui à frente, que eu quero servir a ceia. Vem, o primeiro já está vindo, o segundo já está vindo. Cadê o terceiro, o quarto? Pode vir, gente. É manhã de renovação. Está vindo um batalhão agora. Oh meu Deus, o Cordeiro está no altar. 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 A solução para as crises do homem se chama Jesus. A solução para os seus negócios é Jesus. A solução para a tua eternidade é Jesus. Oh, glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir. Ainda tem 10 segundos. Eu começo a contar agora. Não deixa passar a oportunidade, hein? 9, 8, corre. 7, 6, corre. 5, 4, pode correr para cá, porque Deus vai te renovar hoje. 3, 2, oh glória. A igreja do Deus vivo, erga sua voz, erga suas mãos e começa a celebrar o Cordeiro. E pastores, intercessores, me ajudam a orar por esse batalhão de gente, porque hoje tem renovo, hoje tem renovo. Vamos, gente, vamos, oh Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor amado, porque o Cordeiro foi levantado neste altar. Eu te glorifico, Senhor, porque aqui tem cutelo, aqui tem lenha, aqui tem fogo, e aqui não tem ausência de Cordeiro. O Cordeiro está nesta casa, e nesta noite ou nesta manhã, Senhor, está indo para esta casa, para este lar, para esta família, o Cordeiro que resolve, que transforma, que modifica. E eu profetizo agora o renovo em cada um. Eu profetizo agora, Senhor, o avivamento em cada um. Eu profetizo agora, Senhor, a convicção da alma. Ó Deus, tem pessoas que estão aqui à frente, que estão ouvindo a voz do acusador há muito tempo, que estão sentindo, Deus, a pressão do pecado há muito tempo. Pessoas que não se sentem aptas mais a servir como serviam, estar no altar como estavam. Mas Deus, mostre para eles que o sangue foi derramado, e que o madeiro está manchado, e que a morte não pode mais nos alcançar. E nós declaramos: ó morte, onde estás? O rabadadacatoe querepiafacho. Ó morte, onde estás? Ó morte, onde estás? Recalabachandaralabás. Meu amigo Espírito Santo, vem sobre essa tenda agora. Renova o teu povo, renova a tua igreja, renova os teus filhos, renova a família, renove a fé. Eu vou desafiar toda a igreja agora, por um minuto, abrir a tua boca e começar a glorificar ao Senhor. Glorifique ao Cordeiro, porque Ele vem renovando, Ele vem restaurando,